Fala galera, beleza? Tá começando mais um OneCast, o podcast do One Ministério. Nós somos aqui a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba e fica ligado que hoje tá muito bom com o nosso convidado, mas já quero te convidar, se inscreve aí no nosso canal se você tá visitando aqui pela primeira vez, compartilha com a galera, se você gostou, manda o link aí de várias maneiras para que outras pessoas possam também ser alcançadas por esse tempo de conversa aqui. Vamos lá que hoje tá muito bom. E aí, meu povo, estamos começando mais um OneCast. Hoje eu tô com meu amigo aqui, Vinícius Souza, pastorzão. Obrigado, cara. É um prazer, cara. É um privilégio estar aqui. Muito bom ter você aqui junto com a gente. Um amigo já de alguns anos aí, né? Ministério, muito legal te conhecer. Mas, como eu tava te falando agora há pouco, fui procurar algo sobre você ali na internet, nos cultos, e não achei nada. Eu falei, olha, eu sei algo dele, eu sei um pouco dele, mas agora eu vou tentar te conhecer um pouquinho. Amém. Mais. Você é gaúcho? Sou gaúcho, de Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Hein? Que tri. Gremista, colorado. Gremista. Dolorido agora, mas um gremista. Muito bem. Cara, que legal. E Vini, você é pastor hoje na F-Hop, Florianópolis House of Prayer. Mas antes de falar de ministério da igreja, vamos falar um pouquinho de você. Me conte como você saiu dos Pampas aí. Isso tem uma história internacional lá com a F-Hop. Me conta aí. Tá bom. Quem é você? Me conte. Sou casado com a Amy Souza, minha esposa. A gente tem uma filhinha de 7 meses e estamos aqui no Brasil fazem 7 anos. E eu digo aqui no Brasil porque, embora eu sou brasileiro, sou gaúcho, eu não morava no Brasil. Sim. Com 14 anos, filho de uma mãe divorciada e sozinha, então, levou 3 filhos para a Inglaterra, 2 de 14, eu tenho uma irmã gêmea, e um irmão de 15 anos. E nós não conhecíamos Jesus na época. Nós fomos para lá na expectativa de passar 2 anos lá. Minha mãe tem uma oportunidade de dar uma segunda língua para os filhos e limpar a cabeça e se parecer. Tinha sido um relacionamento turbulento durante anos com meu pai. E fomos para lá na cara e na coragem. Uma mãe imigrante com 3 filhos, sem falar inglês, desbravando o mundo. E daí nós fomos para Londres. Fomos morar na Inglaterra. Uma tia minha que morava lá já então há 10, 15 anos nos recebeu. Foi uma pessoa chave na nossa história, não só na nossa história de vida lá, mas com o Senhor também. Cheguei lá, cara, é uma história muito doida. Valia um podcast só da nossa história. Não frequentava igreja ainda. Cara, essa minha tia, ela insistia que eu fosse para uma célula de uma igreja na minha cidade, onde ela tinha amigos. Mas nós não tínhamos tido um encontro com Jesus. Eu ia de vez em quando nessa célula lá para conhecer pessoas. Eu tinha 14 anos na época, super aberto a conhecer gente, mas não queria nada com igreja, extremamente preconceituoso com evangélicos. Cresci numa... Já tinha participado de algum culto? Não, nunca. Tinha Assembleias de Deus perto da minha casa, mas eu cresci numa casa dura, fria, difícil. Cara, a história é muito louca. A gente chega em Londres, eu e meus irmãos queríamos jogar futebol. No 3º dia de Londres, fomos para um parque perto de casa lá, com uma bola de futebol, eu, meu irmão e minha irmã. De longe avistamos a camiseta da seleção brasileira, um cara lá longe jogando. E nós falamos, esse cara deve ser brasileiro e a gente precisa de contato, a gente tá aqui, quero jogar bola. Ninguém. Chega lá, o cara nos convidou para jogar. Eu aqui com meu sobrinho, tal, jogamos bola com eles. No final ele falou, tem um churrasco de brasileiros sábado, tal endereço, aqui perto de onde vocês estão morando, venham lá, vai ser um tempo legal. A gente chega lá, era uma célula de uma igreja. E aí tava lá o DVD do Kirk Franklin, antigão, aquele gravado nas igrejas. Enfim, a gente aceitou Jesus ali naquele grupo. Sério? Minha mãe se converteu. Começamos nossa jornada dentro da igreja. Então eu costumo dizer que eu precisei ir Toda lá pra a família Europa. veio para Jesus. Toda a família veio para Jesus. E a gente teve que ir lá para a Europa para conhecer Jesus. E porque nossa vida foi tão profundamente transformada, o Brasil não era mais uma opção para voltar. O Brasil era a velha vida. O Brasil era uns anos difíceis, era a vida sem Jesus. Tinha uma imagem
da sua vida que não no era Brasil, incrível. E ali estava melhor. Ali era a nossa restauração. Ali era a história tinha começado com Jesus ali. A família de fé estava ali. A igreja estava ali. Os amigos estavam ali. Tudo fazia sentido continuar ali. E aí então eu permaneci ali na Inglaterra durante muitos anos. Lá começou meu trabalho ministerial tempo integral, né? Eu me uni à igreja tempo integral com 18 anos. Eu comecei a trabalhar na igreja como missionário, levantando meu próprio sustento para isso. Depois fui para a escola e a gente pode falar depois do IHOP também. Mas essa foi meu início de vida. E passei 10 anos daí, fora do Brasil. 10 anos. 10 anos fora do Brasil, de 2004 a 2014. 10 anos fora. E da tua conversão até você começar a trabalhar na igreja, existe um tempo aí de chamado? Como que foi isso na tua vida? Cara, quando você se viu, tava ali dentro e... Eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Eu era muito comunicativo já. E aí eu fui por meio que seleção de ideias, o que estudar. Publicidade parece ser uma parada que eu vou me dar bem. Legal. Vou fazer publicidade. O meu primeiro ano de publicidade já martelava na minha cabeça um chamado ministerial. Eu tinha uma leve convicção de que eu não estava indo pelo caminho certo. Eu nunca vou esquecer, terminei o primeiro ano de publicidade, hora de refazer a matrícula, era o último dia da matrícula e eu protelando fazer. Naquele último dia eu liguei pro pastor e falei, olha, eu não vou continuar com publicidade, quero trabalhar na igreja. Ah, mas não tem nada para você fazer aqui na igreja, não faz mal. Eu vou aí na igreja, eu posso recolher cadeira, limpar o chão. Ah, uma igreja pequena, não tem muito o que fazer. Eu vou aí. E assim eu fui. Fui para a igreja. Nessa época, a nossa igreja já estava em contato com IHOP por meio do Webstream. A gente conhecia os turnos. Eu comecei a fazer os turnos lá na igreja sozinho. Aprendi o suficiente para ligar a mesa de som e o PA. Na época do iPod. Colocava um P2 ali no iPod e tinha minha playlist, David Keelan, Nívia, Antônio Cirilo, aquela coisa toda daquela geração. Soltava as músicas no PA, corria pro microfone interceder. Orava, soltava a música de novo, corria pro microfone, falava para uma sala vazia, mas acreditava que estava falando com o Senhor no momento de oração. E assim foi meu início. Mais tarde tive a oportunidade de ir pro IHOP, estudar. Para quem tá assistindo e ouvindo, quando fala turno e não entende, o que é o turno? Então entrou no seu tempo de quando você começou a se dedicar na igreja. Mas o que era o turno que você participava lá? Você conheceu o IHOP? Muito cedo caiu um livro na mão da nossa liderança chamado Paixão por Jesus. Esse livro até existe hoje publicado em português, na época não tinha. E o que nos chamou muita atenção é que ali onde diz sobre o escritor no livro, falava sobre um cara chamado Mike Bickle. Né? E Mike Bickle é diretor, fundador de um ministério de sala de oração em Kansas City, no meio dos Estados Unidos. Aqui, nesse lugar, existe oração 24/7, há tantos anos, incessante, com adoração e oração. Aquele relato do Mike, que era o autor daquele livro, nos chamou a atenção. E nós ficamos bugados. Como assim? Tem um lugar no mundo que tem oração 24/7. E esse cara é de lá. Vai na internet. Naquela época não tinha muita coisa na internet. Isso aí são meados de 2005, 2006. Não existia muita informação. Aí nós caímos lá. IHOP KC, um ministério de oração, intercessão e adoração 24/7, que já está desde 1999 fazendo isso. Eu costumo dizer que é uma reunião de oração que começou e ainda não acabou. Não terminou. Botaram a porta lá só para dizer que tem, mas jogaram a chave fora. É um espaço que está aberto desde então. E aí nós começamos uma comunidade extremamente pequena em Londres, começou a falar, a gente quer fazer isso aqui. A gente precisa fazer isso aqui. Vocês lá em Londres. E lá nos Estados Unidos tem alguma coisa. Você lembra daquela época do Windows Media Player? Você clicava no link do Windows Media Player, abria o player ali na tua tela. Era uma câmera, aquelas de um segurança, olho assim, que eu pegava a sala toda. Naquela época, então, e era uma câmera só. Isso, essa era a nossa história. Como a gente não tinha acesso a ninguém do IHOP, só aquela câmera, eu comecei um período de estudar o que eu tava vendo. Pegar o caderno e falar, poxa, de 2 em 2 horas tá trocando o time. Alguém. Tal, entra um time novo e alguém ora e olha as orações, são dessas passagens. Comecei ali a fazer uma engenharia reversa do turno e aí chegamos no que a gente chama de turno de oração, que são períodos de 2 em 2 horas de oração no ministério do IHOP KC, que nós fazíamos ali na nossa igreja. Então eu comecei a me dedicar. Você foi imitando o que eles faziam através da câmera, sem ter contato com ninguém de lá. Cara, e aquilo, você percebe que o bichinho já te
Ali foi. Ali começou. Porque talvez muita gente vai simpatizar com o que eu vou falar agora. Eu era o cara que não conseguia cantar, que não conseguia tocar, que não conseguia fazer nada na igreja. Pra onde que eu ia, irmãos? Pro PowerPoint. Não desprezem os irmãos do PowerPoint. E eu fui pro PowerPoint. Eu só fazia a letra da música ali, Quando eu descobri que eu podia falar com Deus, que eu podia viver num lugar da intercessão, que eu podia tirar tempo da minha vida para conversar com ele, e mesmo numa sala vazia ele me ouvia, aquilo ali começou a me dar um senso de pertencimento, de identidade, de chamado. E eu nem sabia que eu ia ser pastor um dia. Eu só queria gastar o meu tempo ali falando com Jesus. E eu lembro como eu orava tanto pela Inglaterra, mas orava muito pelo Brasil, que era a minha nação mãe. Orava muito pelo Brasil e lembro de abrir a Bíblia ali. Eu vou orar agora pela nação brasileira, de Efésios 1, 17 a 19. Começava a ler aquele texto para uma sala vazia e o meu coração começou a queimar ali pelo Brasil. Eu comecei a ganhar um coração pelo Brasil. Mas eu não tinha ideia se eu ia voltar para cá um dia ou não. Mas eu fui mordido por aquele bichinho ali de conversar com Deus. Né? Os moldes eu não conhecia, os moldes de intercessão que já eram comum na igreja brasileira. Vim conhecer anos mais tarde. Para mim, aquilo ali era a apresentação para um jovem de 15 anos. Isso aqui é oração. Isso aqui é falar com Deus. E para mim sempre foi muito atrelado com a música. Porque eu estava assistindo o IHOP KC, tinha música lá, tinha oração. Então ali em Londres, naquela sala pequena, eu queria fazer música e eu queria fazer oração. Eu queria fazer igual os caras, porque eu achei fenomenal o que estava acontecendo. Mas eu não tinha músicos comigo. Eu não tinha um brother para pegar um violão, um teclado. Tudo que eu tinha no meu iPod, com um monte de música lá. No meio da noite, deixar as coisas para ficar tocando. Então eu tinha minha playlist, conectava lá e ia lá orar para a sala vazia. Com o passar do tempo, eu comecei a falar, cara, eu quero fazer isso. Não sei por quanto tempo, mas quero fazer isso. Talvez pro resto da minha vida. E abertura com a comunidade ali, com a igreja, o seu pastor. Nossa igreja começou já entendeu uma revolução de cara. fenomenal. Nós começamos ali no início a gente fez 12 horas de oração ininterruptas. E a gente chegou no final de 12 horas e os jovens só saíam para ir no banheiro. Eles não queriam ir para casa, eles queriam ficar ali do início ao fim. A gente terminou as 12 horas, jovens, zelosos, cheios de paixão. Vamos fazer 24, bora fazer 24. Aí remarcamos. Alguns meses depois, tal data, todos estaremos aqui, 24 horas, de 2 em 2 horas, sobe uma equipe nova de música. Eu lembro do meu irmão tocando bateria durante 6 horas, a mão tremendo, não aguentava mais, porque só tinha ele para aquele período. Mas determinado, focado. Terminou as 24 horas e agora? Vamos fazer 48 horas. Dobra. Passou alguns meses, 48 horas. Passou as 48 horas e agora? Isso foi inflamando. Foi inflamando. Passou alguns meses, uma média vamos fazer... de quantas pessoas? Era uma igreja de 120 pessoas. Mas os jovens mesmo que abraçaram isso, junto com algumas pessoas da igreja, éramos talvez 40 pessoas. E aí chegamos a 72 horas. Terminou as 72 horas... 100 horas. 100 horas foi fenomenal. 100 horas sem fazer. Eu tinha que trabalhar num hotel de manhã, desmaiei no trabalho, porque eu não dormia durante aquele período todo. Mas aí chegou no fim das 100 horas, a gente falou, isso tem que ser sustentável. E no momento não era. Então nós começamos a fazer todos os meses 32 horas de oração. Nós começávamos na sexta-feira à noite, íamos até o domingo de manhã no culto da igreja. E isso acontecia uma vez por mês. Então isso se tornou uma cultura na nossa igreja. Já não eram mais longos períodos de maratona, mas era algo sustentável, fixo no nosso calendário, que tornou-se cultural para o nosso ministério. A partir dali, eu tive a chance de ir para o IHOP pela primeira vez. Eu fui o primeiro membro da nossa igreja a ir conhecer o IHOP. Voltei. Alguém falou, você precisa conhecer lá. Eu cheguei e falei, olha, eu quero ir. Quer ir? Bora, então vamos fazer uma janta beneficente aqui, vamos levantar uma grana para você e você vai. Eu fui. Porque já estavam vivendo já turno aquilo. E não conhecia ainda, nem material vocês não tinham acesso ainda. Não tínhamos nada. Então quando eu fui como um Josué Caleb, assim, para ir conhecer, trazer tudo que eu pude de material. E quando eu chego de volta em Londres, isso já é 2008, eu fiquei sabendo que a igreja tinha então alugado um espaço para ter uma sala de oração fixa. Ali, meu irmão, foi o início de uma história linda para mim. Eu me tornei o primeiro missionário na sala de oração. Falei, então, pastor, eu vou levantar meu próprio sustento. Trabalhava no McDonald's, trabalhava em hotel servindo café da manhã, era bivocacionado.
porque eu queria estar ali. Isso quando você já tinha voltado. Voltei do Quanto IHOP. tempo você ficou lá, então? Fiquei 3 meses naquela ficou ida. 3 meses. Tá. 3 meses. Fez um curso. Fiz um curso. Ficou voltei, na sala de oração bastante tempo. Bastante tempo, aprendendo tudo. Aí já levei Tá. materiais. E aí comecei minha jornada de missionário com 18 anos, tempo integral na Tua igreja. vida ministerial, então, Vini, já parece que desde o começo, parece que Nasceu Deus já te nisso. colocou. É isso aqui, é tua, Nasceu nisso. o teu ministério, para ficar marcado já, para as pessoas te Exatamente. olharem como te olham, como a gente te olha hoje e fala assim: eu enxergo alguém que Deus usa para espalhar esse movimento de oração. Eu sinto que é isso, cara. Sim. Eu sinto que é isso. E aí, mais tarde, a minha história com o Brasil é incrível. Eu tenho um carinho tremendo pelo que aconteceu. Eu era um jovem imigrante em Londres, sem nenhuma condição financeira de estudar nos Estados Unidos. E lembro que mandamos um e-mail para a liderança do IHOP na época, pedindo bolsa de estudo para alguns jovens imigrantes brasileiros de Londres que queriam ir para lá. Chamou a atenção do IHOP, como assim uma comunidade brasileira lá em Londres fazendo casa de oração? Quer vir pra Quem cá? são esses caras? Eu sei que o tal do e-mail foi mandado, nunca recebi nenhuma resposta do e-mail. Mesmo assim, falei com amigos, família, tia, tios. A galera falou: não, você vai estudar lá, a gente vai te ajudar, a gente vai investir em você. Cheguei lá com uma graninha do trabalho que eu consegui guardar, porque eu não parei de trabalhar. Cheguei na fila da matrícula com a Amy, que hoje é minha esposa, na época era só uma colega de igreja, um outro amigo nosso. Chegamos lá para fazer o financiamento da escola. A mulher falou: o nome de vocês não tá nessa matrícula aqui. Eu acho que vocês estão em uma outra lista dos bolsistas. Opa! Uau, bolsista, o que aconteceu? Não respondeu o e-mail, Vai mas lá, deu certo. Vai lá ver o nome de vocês. Cara, quando eu cheguei lá, eu perguntei pra moça: o que aconteceu aqui? Falou: olha, o que acontece é o seguinte, nós recebemos centenas de pedidos de bolsa. E nós mandamos os pedidos para a liderança do IHOP. Alguns dos líderes sêniores têm uma cota para dar de bolsa de estudo. A de vocês caiu nas mãos de um líder chamado Dwayne Roberts. E ele assinou, então, a autorização para a bolsa de estudos de vocês. Eu queria encontrar esse cara e eu queria só agradecer Quem é ele. esse cara? Eu encontrei ele no corredor aquele dia da universidade. Eu parei, olha, Já no primeiro dia eu já... sou brasileiro de Londres, você nos deu bolsa. Ele: que legal, mas, cara, Sim, pronto. caiu na mesa Ali. dele lá, ele leu, achou a história legal. Anos mais tarde, ele é o cara que mudaria para o Brasil, com quem eu viria para trabalhar, e vi a maneira como Deus uniu nossa história. E hoje estou aqui por causa dele, por causa do que Deus fez por meio da vida dele e o que ele fez por meio da minha vida ali, e, enfim. E esse segundo tempo que vocês ficaram, então, estudando, já foi um período maior. Já me formei em 4 anos de já ficou em teologia 4 daí lá. anos. Fiz os últimos ano e meio híbrido. Trabalhei daqui porque aí já era o ano que a FHOP estava sendo fundada e o Dwayne precisava de um tradutor entendi. e de uma ajuda. Aí eu falei: olha, se você convencer a universidade de deixar eu estudar aqui no Brasil via online, eu venho. E aí eles abriram uma grande exceção para mim. Eu terminei a minha universidade estando aqui no Brasil com ele, fui para a formatura, me formei em 4 anos de teologia lá. Minha agora esposa, que na época não era, se formou em música, continuou lá. Nos casamos em 2015 e viemos para. Então, quando você voltou, você já voltou ali no propósito de estar auxiliando o Dwayne eu sentia, na cara. plantação da igreja. Eu olhava para a história toda, minha história em Londres, minha história com o movimento de oração, a maneira sobrenatural da nossa bolsa, a vinda de um líder tão icônico no movimento de oração como o Dwayne para o Brasil. E eu falei: cara, eu quero escrever uma grande história com Deus, eu quero viver histórias, eu quero fazer parte da implantação do movimento de oração no Brasil. E então eu aceito qualquer coisa, Dwayne. Se tu precisar de um cara para ir dirigir para você, um tradutor, eu vou. Tô lá. E eu tô lá e vim voluntariamente, levantando meu próprio sustento para poder estar aqui no Brasil, sem receber nada da instituição. Eu mudei para cá, trouxe minha esposa então para cá. Nós servimos ali durante vários anos, até que o ministério foi crescendo. Ele reconheceu minha capacidade de liderança, fui ordenado pastor. E por que Floripa? Cara, ele tinha visitado várias cidades ao redor do Brasil. Ah, tá. E não tinha... Sabe quando você não tem aquele feeling? Mas alguém falou pra ele: olha, antes de ir embora para os Estados Unidos, você tem que ir conhecer essa cidade lá no sul, carente de igrejas, carente de ministérios. Ele conta que quando ele sobrevoou Floripa, o coração aqueceu. Ele visitou a cidade em um dia só, voltou para os Estados Unidos com carinho já por aquele lugar. E aí, tudo se encaminhou, fez sentido. E ele foi para Floripa, e aí existe muita história sobre Floripa que poderiam ser contadas. Enfim, é
Uma história bem legal. E aí, falando do movimento de oração, então assim, você consegue, para quem está assistindo, entendendo um pouquinho mais sobre turnos, né? Como que você consegue esclarecer para as pessoas a diferença de um turno onde você para um tempo específico para orar uma oração específica, tem as diferenças de turnos intercessórios, devocionais? Explica aí. Tá bom. Então, para fazer sentido, o que é que nós somos? O que é um movimento de oração? Certo. Né? O que é esse movimento? Nós estamos em Florianópolis plantando uma igreja local que tem uma sala de oração. Tá. E não o contrário. Não é uma sala de oração que tem uma igreja. Entendi. É uma igreja local que tem uma sala de oração. Essa sala de oração, hoje, ela funciona com o serviço de muitas pessoas. Parte desse grupo são mais de 100 missionários de tempo integral que lá servem conosco em Floripa. Essa galera vem de todos os cantos do Brasil, da América Latina, levantam seu próprio sustento e ali servem como músicos, cantores, intercessores, professores de alguma escola que a gente tenha. E essa galera sustenta mesmo as atividades da base missionária que a gente chama de sala de oração. O título que a gente dá para esses caras são missionários intercessores. Porque são missionários porque têm uma missão. Mas a missão deles o ofício deles diante de Deus é trazer oração e intercessão perseverante, e a gente acredita até a vinda do nosso Senhor. O Senhor diz em Lucas 18, por acaso o Senhor faria justiça aos seus eleitos que estão na terra? E ele fala, certamente ele fará justiça, depressa fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? E nós queremos ser a resposta a essa pergunta do Senhor, de que o Senhor encontrará fé na terra até a vinda do Filho do Homem, e que nós acreditamos que ele fará justiça. É interessante que aquele versículo de Lucas 18, a gente tem traduzido como ele fará justiça depressa, mas no original a palavra ele fará justiça, e a palavra é de repente. E a gente continua acreditando no de repente de Deus. A gente acredita que vão ter orações que a gente vai orar durante anos, décadas, mantendo a fé, guardando o coração, e um dia qualquer o Senhor vai falar, é agora a hora de liberar essa oração. E nós queremos estar naquele lugar, sabe? Entendendo os tempos das estações, orando pelas nações da terra, orando pelo Brasil, entendendo que o chamado de oração é um lugar de ser amigo e parceiro de Deus. Então, no coração, a espinha dorsal do que nós fazemos é aquela sala de oração. Então, de 2 em 2 horas no relógio, hoje a gente só tem um espaço de encontro, então não dá para fazer mais do que isso, porque tem culto de igreja local e reuniões e tal. Mas nós começamos ao meio-dia e vamos até às 10 da noite, de segunda a sexta. De 2 em 2 horas, sobe uma equipe de músicos e uma equipe de intercessores, ora diante do Senhor ali, turnos de intercessão, onde a gente levanta países que estão em conflitos, o Oriente Médio, a igreja perseguida, a igreja brasileira, as famílias, os jovens. Tem os motivos mesmo descritos para quem está participando ali do turno. Exatamente. Tá. E para que as nossas orações não sejam orações da carne, da alma, a gente tem uma lista compilada do Novo Testamento que a gente chama de orações apostólicas. São as orações que os apóstolos oraram pela igreja. Tá. Essas são aquelas orações que têm um endosso divino, né? Tá na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo. A gente fala, vamos orar? Tá aqui, é a verdade. Então nós trazemos... Essa que é o orar a palavra, Esse né? é o orar a palavra. O que me perguntasse? O que é orar a palavra? Você orar, a palavra já foi revelada, e né? aí, a oração está ali. A gente costuma dizer que a gente fala de volta para Deus aquilo que ele pede que falemos para ele, né? Então ele diz para o profeta Isaías, vem conversar comigo, apresente a tua causa para mim, né? E a gente acredita que o Senhor tem ele não precisa, mas ele escolheu liberar certos motivos de oração por meio da igreja que ora. Essa foi a sabedoria e a maneira com que Deus escolheu fazer. Então a gente faz isso. No domingo temos o culto local da igreja. Uma das outras maneiras de o nosso turno de oração acontecer são momentos em que a gente medita na palavra. Então a gente pega Salmos 23, silêncio. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí o líder de louvor começa a cantar aquilo. Né, de forma melódica, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o intercessor aqui fala, ele me levará por pastos verdes. Aí um cantor profético fala uma frase inspirada nisso e começa um belo diálogo, né? A gente costuma chamar isso de um cântico antifonal, onde um canta para o outro. É mais ou menos
Isaías 6, os anjos estão ali, Isaías está vendo o templo do Senhor e os anjos começam a cantar uns para os outros, santo, santo, santo. A gente tem esse cântico responsivo. Então você trouxe uma coisa, eu trago outra. O que eu trouxe te inspira, o que você trouxe me inspira. O intercessor acrescenta com um pouquinho e nós temos aí um turno de adoração com a palavra. A oração com a palavra, a intercessão e a adoração com a palavra, onde a gente literalmente canta palavra por palavra da Bíblia e acrescenta ênfases que o Espírito Santo vai trazendo no momento. Então, crê que essa é uma ferramenta para muitas vezes te direcionar em oração? Sem muita dúvida. gente, vou tirar um tempo de oração, ok, quero orar 2 horas, mas aí fica ali. E aí eu louvo, e aí eu leio a palavra. Você crê Sem que é uma dúvida. ferramenta que Deus deu para poder... As pessoas sentam ali na sala de oração, num dia qualquer, às 4 horas da tarde, lá na tela está escrito Salmos 23, ele abre aquilo ali, no palco o pessoal tá cantando aquilo ali, ele começa a falar: Senhor, no meu trabalho, a tensão que eu tô vivendo, eu quero acreditar que o Senhor está ali, o Senhor é o meu pastor e você vai me conduzir. Aí o cara começa a ter um diálogo com Deus ali, entendeu? E isso se tornou uma ferramenta ainda mais preciosa, porque durante a pandemia a gente conseguiu tornar isso disponível para a igreja por meio do webstream, né? E aí a gente tem o saladeoração.com, o FHOPBR, que a igreja brasileira e de fora do Brasil conecta lá num dia qualquer. Ah, eu quero ter o meu devocional. Liga a galera da FHOP lá, eles estão meditando numa palavra. Pega a tua Bíblia em casa, pega a tua caneta de grifar, teu caderninho com Deus e começa o teu tempo de oração. Então a gente acredita que quando você lê Apocalipse 5 e 6 e João começa a descrever a sala do trono, ele diz que ele vê um cordeiro sentado no trono e ele diz que o Senhor está ali e o cordeiro pega um pergaminho, um livro, e ele começa a descrever que existem anciãos ao redor do trono e seres viventes. Ele faz aquela descrição com as asas, com olhos por dentro e por fora, e eles lançam as suas coroas e eles cantam santo, santo, santo. Mas tem uma parte desse capítulo que diz que eles seguram harpas nas suas mãos. Eles seguram uns instrumentos musicais, como se eles estivessem tocando a oração que eles estão fazendo e a adoração que eles estão dando para o cordeiro. Então o elemento música, e aí ele vai dizer que existiam harpas e taças de ouro, e ele diz: as taças de ouro são as orações dos santos. As orações dos santos depositadas em taças de ouro. Então a harpa e a taça representam a música e a oração. E nós falamos: a gente quer fazer isso aqui. E a gente tem uma referência bíblica para isso. O tabernáculo davídico, né? Com aquele silêncio do tabernáculo mosaico termina, e Davi fala: não, vamos fazer diferente isso aqui. Tragam os músicos, tragam os cantores, tragam os arpistas, nós vamos adorar aqui dentro do tabernáculo. E o motivo pelo qual a gente pode ter uma orquestra em cima do nosso púlpito é porque Davi um dia falou: traz música para o lugar da adoração. E nós perpetuamos isso, né? Aí a história do movimento de oração é muito antiga. A gente tem desde os cânticos gregorianos da igreja medieval e mais recente a igreja da Coreia do Sul com os montes da oração, o IHOP já há mais de 20 anos, os movimentos dos Boilers Room na Europa, na África. A gente acredita que nós somos uma fatia de um grande movimento que acontece ao redor do globo. Em cada lugar tem sua cara, seu jeito. Nunca vou me esquecer, teve uma época de tensão no Oriente Médio que ficou conhecida como a Primavera Árabe. E aí vários países do Oriente Médio estavam em revolta. E ali, no Egito, na Tahrir Square, onde estava tendo uma grande revolta, a uma quadra da Tahrir Square, uma igreja com uma sala de oração, orando e clamando por justiça no país deles. Então, eu acredito muito que o movimento de oração vai tomar proporções maiores à medida que nós nos aproximamos da vinda do nosso Senhor. Ele confia a igreja, ele espera esse lugar da igreja, esse posicionamento. E se você me perguntar: Vini, qual que é o seu sonho para a igreja brasileira? O meu sonho não é que todo mundo tenha uma placa escrito sala de oração. O meu sonho é ver oração sendo reavivada nos púlpitos da igreja brasileira. Não ser mais algo que é delegado para um pequeno grupo de pessoas que é do ministério da intercessão. Esse ministério não deveria ser delegado para um grupo de 20, 30 pessoas. Porque Jesus entra no templo, quando os cambistas estão lá, ele fala assim: vocês por acaso não sabem que vocês são chamados de casa de oração? Ele está falando para todos. Ele não fala para os líderes ou só para os cambistas. Ele fala: quando o céu olha para vocês, ele vê uma casa de conexão, de interação, de conversa com o céu. E vocês transformaram ela em outras coisas. Então o meu sonho para a igreja brasileira
é ver uma igreja que ora. Uma igreja que ama o lugar da oração. Eu posso te dar o meu testemunho. Já comentei isso com vocês, mas quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais, o iHop eu já tinha visto várias vezes, mas a informação não chegava como tem hoje, né? O streaming, tudo em alta qualidade. Mas quando vocês vieram pro F-Hop, começaram a conectar mais, a falar mais, né? O Carlinhos, nosso amigo, começou, vocês precisam, e me despertou eu lembrei de novo da iHop, preciso estudar mais. Cara, eu acho que muitas vezes eu não tava afim de orar. Eu acho que é testemunho de muita gente, né? Porque as pessoas podem olhar, mas vocês então, você pastor, ou os missionários, vocês têm esse dom de oração, ou vocês gostam de chamado. Sempre... As pessoas, existe um chamado para oração. Isso, um chamado para oração. Vocês gostam de ficar, todo mundo tem o dia que você não tá muito afim de gastar. Então, assim, o meu testemunho é, muitas vezes, algumas vezes, né? Era aquele dia que eu não... difícil, não tava afim. E eu liguei, foi uma ferramenta que Deus usou na minha vida. E eu liguei no iHop, e eu liguei no turno de vocês, e eu fiquei ali só ouvindo, só aproveitando as orações. Quando eu vi, eu tava orando. Quando eu vi, eu tava orando por alguns países, por algum povo, e já lembrei de alguém, e Deus já colocou alguns motivos no meu coração, comecei a lembrar, e aquilo me inflamou, e passou às vezes ali alguns minutos, algumas horas, eu falei, cara, olha, Deus usou essa ferramenta do movimento de oração, do turno de oração, e para inflamar novamente meu coração. Se talvez tivesse falado, não vou fazer, eu teria perdido esse dia, né, de ganhar esse tempo com Deus. Então, não só um testemunho, mas eu vi muita gente falando, muito gostoso ter essa conexão e deixar Deus usar essa ferramenta para... Você acha que é isso? Deus levantou e mostrou essa ferramenta para reavivar a oração? É essa a ideia? Cara, eu acho que, de maneira alguma, pense que o modelo ou a ferramenta que usamos é única. Sim. Não acho que qualquer pessoa que se levante e fale assim, esse aqui é o modelo de Deus, tá errado, né? O que eu acho que Deus está trazendo para nós ele está trazendo o elemento da música e da adoração e das orações bíblicas, e ele está misturando esses dois elementos e está dizendo para a igreja, estes pertencem juntos, estes não são separados. A adoração e a oração não são inimigas, não disputam o mesmo espaço, são na verdade a mesma coisa, os dois lados da mesma moeda. E aí, como as igrejas locais farão isso? Cara, eu não me importo. Pastor, lá na nossa igreja a gente vai fazer 20 minutos a menos. Beleza, faz 1 hora a menos. Faz 40 minutos a menos. Mas faz algo. Às vezes as pessoas falam assim, olha, a gente queria tanto fazer, mas é muito difícil conseguir fazer 10 turnos por semana. Mas não está escrito em nenhum lugar que tem que fazer 10 turnos. Jesus disse que existe o dever de orar sempre, sem desanimar. Jesus conecta o perseverar da oração como um elemento principal, e não a quantidade de horas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu prefiro muito mais ouvir falar de uma reunião de oração semanal, consistente, ao longo de uma década, do que um fogo que veio com 24/7, que durou um mês. O Senhor está na consistência a longo prazo. Ele não está no fogo rápido que vem e de repente some como uma paixão da mocidade. Então, o modelo que a gente encontrou é o que é sustentável para nós. É a estrutura óssea daquilo que você liga lá e assiste no YouTube. Existe uma estrutura por trás para aquilo fazer sentido. E a gente acredita que, olha, para nós é isso aqui. Aqueles que estiverem ao redor do Brasil e das nações, que acham que isso também lhes serve, a gente pode ajudar, a gente pode treinar, a gente pode dar, entende? Mas a gente acredita que precisa ter algo modelado para ser sustentável e trabalhar dentro de uma comunidade local com centenas de pessoas para não ter nada distorcido, não ter uma bagunça, não ter ênfases desnecessárias, orações da carne, enfim. Então o modelo nos ajuda. Orar a Bíblia e cantar canções centradas em Deus. Se alguém falar assim para mim, pastor, resume a reunião de oração. Eu vou resumir nessas duas coisas. Adoração centrada em Deus e orações bíblicas. É isso. O que significa? Exatamente isso. Pega um violão, começa, dá 2, 3 acordes, canta uma música. Cantou? O cara que tá ali contigo, fala um versículo aí que Deus te deu. Ora agora em cima disso. E o cara que tá aqui cantando, canta isso agora. A palavra é viva e eficaz. É isso, né? É isso, entendeu? Aquilo ali é o que a gente tá falando aqui. Claro que a gente tem de uma forma mais modelada lá para dar mais sustentabilidade. Estruturada. Mas é isso aí.
É isso que a gente faz. E quando cutucam vocês, poxa, mas o orar não é pro secreto, fecha a porta do seu quarto e ora em secreto. Como que você entende, assim, até pelo tempo? Vou gastar um tempo em sala de oração, vou gastar um tempo no meu quarto em secreto. O que vocês... Eu acho que o secreto, ele precisa existir para mim, pastor. Eu não posso viver só do meu trabalho ministerial na sala de oração da F-Hop. Isso não me isenta de gastar tempo com Jesus no estudo da Bíblia, na leitura da palavra, na oração. Agora, quando Jesus fala sobre o secreto, o contexto daquela passagem de Mateus 6, ele está falando sobre o espírito dos fariseus. Ele está falando, olha, os fariseus, eles se colocam nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E Jesus até é generoso, ele diz assim, eles já tiveram o seu galardão. O que Jesus está dizendo? O galardão deles é as pessoas acharem que eles são hiper espirituais. E ele diz, mas vocês não farão isso? Vocês entrarão nos seus quartos, fechando a porta, vão orar em secreto ao seu Deus que ouve e vê em secreto. E olha que engraçado, e ele vos recompensará publicamente. Então, a recompensa que o fariseu queria, ele teve a honra dos homens, mas vocês também terão publicamente. Mas o caminho de chegar lá vai ser diferente. Então, eu não acredito que o Senhor está necessariamente falando de um espaço geográfico físico. É no púlpito ou é dentro do meu quarto? Ele está falando qual que é a intenção do teu coração. Por que tu está fazendo isso? Tá fazendo isso aqui para as pessoas acharem que você é incrível, ou você está fazendo isso aqui porque você genuinamente ama Deus? E a gente tem vários exemplos bíblicos de que a oração corporativa faz parte da igreja, tanto que a igreja nasce em Atos, né, de uma grande reunião de oração corporativa. Imagina se os discípulos falassem, não, para. O mestre disse que não podíamos orar em público. Vamos para os nossos quartos. Cada um no seu canto. Não, o Pentecoste vem no meio de uma oração corporativa. Então Jesus está falando ali, sobre a qualidade do coração. E não sobre... Porque você pode estar lá no seu quarto falando com Jesus e o coração, com a qualidade do coração ser a mesma de você estar ali numa sala cheia de pessoas. A sua intenção ali é genuína. Jesus está vendo. Você está ali para amar ele, para servir ele, para conversar com ele. Tendo 200 pessoas na sala ou a sala estando vazia. Você está ali por ele. E eu acho que é isso que Jesus fala em Mateus 6. Legal. E me conte testemunhos, histórias do que Deus fez durante os turnos. Aquelas que você não deixa de contar. Cara, me conte o que já aconteceu. Eu vou falhar nas datas. Desde lá de Londres até hoje, a tua primeira, né? A gente sabe que na constância Deus está, mas tem dias que ele desce, ele, né, nos visita de uma forma especial. Me conte algumas coisas, o que você já viveram. Eu vou falhar nas datas, porque eu era muito jovem na época e eu não costumava prestar atenção em grandes datas. Mas tiveram 2 episódios que me chamaram muita atenção na construção da minha fé em relação à oração. Uma delas aconteceu quando eu já estava servindo tempo integral e... um dia qualquer, chegou um policial comunitário que fazia ronda no bairro que a igreja estava. Ele bateu lá e... uma igreja de imigrantes aqui. O que esses caras estão vindo fazer aqui? Polícia na porta. Eu abri a porta, recebi eles, muito cordiais, né? Legítimo policial inglês, muito gentleman. Ele entrou, ele perguntou, posso falar com algum responsável aqui? Alguém que trabalha aqui? Eu falei, não, eu não sou o líder, mas eu trabalho aqui, né? Se você precisa de alguma coisa... Faz algum tempo que vocês começaram essas reuniões de oração aqui, né? Eu falei, faz mais ou menos um ano e pouco. Eu não sou da fé de vocês, mas eu só queria dizer algo, que de um ano para cá que vocês começaram, nós temos uma diminuição de 25% dos crimes aqui no bairro. Uau. E eu queria só dizer para vocês que a comunidade é grata por tê-los aqui. Aquilo ali para mim me impactou demais. Ver um cara ímpio ali reconhecendo a presença da igreja e o poder da oração. Mas o que mais me atraiu... Quer ver? Eu vou até quebrar protocolo aqui, mexer rapidinho aqui, porque eu quero encontrar essa história aqui. Existiu uma guerra civil no Sri Lanka que terminou em 2009. Ela durou de 1983 a 2009. Terminou em 18 de maio de 2009. Então, por que é importante essa história? Nós tínhamos um casal na igreja que ela conhecia Jesus. O cara, ele era hindu. Ele era lá do Sri Lanka. Ele não amava Jesus, inclusive a perseguia porque queria ir para a igreja todo o tempo.
Uma semana antes dessa guerra aqui terminar, ela chegou desesperada na igreja e falou: pastor, achamos intercessores da sala de oração, chamamos músicos, a gente precisa orar, meu marido tá desesperado, o pai dele ligou agora que a irmã dele, jovem, foi levada para a zona de guerra do Sri Lanka, e a zona de guerra é uma zona sem lei, é uma zona onde as mulheres são levadas para exploração sexual, e o pai tá desesperado, e o meu marido tá aqui preocupado com a irmã, e ele falou: olha, se lá na tua igreja a oração funciona de algum jeito, peça para eles orarem pela minha irmã. Eu lembro que era um domingo, então eu não lembro que dia que era o 18 de maio aqui, mas era um domingo esse episódio, paramos o início do culto, começamos a orar por ela, que o Senhor guarde, que o Senhor dê segurança, que o Senhor dê paz aos pais, que ela seja encontrada, ilesa, intocada, tal, aquela oração toda. Aquela oração durou ali mais uns 2, 3 dias, incessante. Quando de repente eu tô na sala de oração, recebo uma notificação da CNN ou da BBC, sei lá o que era. Guerra civil no Sri Lanka termina. E nós orando: Senhor, intervém do céu, dá fim a essa guerra, traz paz em meio ao caos, brilha a luz em meio às trevas, traz resolução, para com as mortes. De repente terminou a guerra no Sri Lanka. Eu saí correndo pela igreja. Vocês viram, nós estamos orando para que Deus termine a guerra. Agora a próxima coisa que a gente precisava era saber o que aconteceu com a menina. De repente entramos em contato com a esposa. Gente, eu quero dar testemunho, a família do meu marido está tocada, a irmã foi encontrada, ilesa, ninguém tocou nela, ela está de volta em segurança aos braços da família. O cara deu a vida para Jesus, o cara é um servo de Jesus hoje, a família toda serve a Jesus, os filhos servem a Jesus, a mulher tem um casamento revigorado, transformado, porque ele reconheceu a mão de Deus por meio da igreja que ora. E eu nunca achei que nós somos os únicos responsáveis pelo fim de uma guerra. Sim, seria prepotência. Claro. Mas eu sei que quando eu estava lá, eu pedi, e alguns dias depois acabou. Eu falei: Senhor, se tiver uma gota, meia gota de participação da oração dessa sala aqui, é dessa que nós queremos tomar posse e reconhecer que foi o Senhor que fez por meio da igreja que ora. Então essas histórias para mim marcaram muito cedo a minha vida. Então não fazia sentido eu não acreditar nisso. Eu tinha que acreditar que a oração funcionava. Ajudou a construir o fundamento do seu chamado. Do meu chamado, das minhas convicções, do momento que eu vejo a guerra terminar. Enfim, são histórias que marcaram muito a minha vida, e assim a gente teve histórias de cura, enfim, de outras coisas que aconteceram também. Que bênção. Que bênção. O poder da oração é um tema para um outro podcast, né? Mas ele é sensacional. Eu acabei de voltar de um retiro para pastores liderado pelo pastor Elias Dantas, lá no Egito, e a gente conheceu um rapaz do Iraque. E ele contou que se converteu, a família começou a, vou resumir, começou a perseguir. E ele montou uma tenda de oração e ele começou a orar ali e chamou mais começaram a orar, e a família foi atrás para matá-lo, né? Porque ele tinha se convertido do islamismo, e começaram a perseguir e tentar entrar na tenda, e ninguém conseguia entrar. Os que estavam perseguindo, os rebeldes lá, estavam tentando entrar e não conseguiam, uma tendinha simples, porque eles estavam ali fazendo um turno de oração sem saber, mas eles estavam ali buscando a Deus, pedindo proteção, pedindo por conversão. E ele colocou, eu lembro que ele contou que eles colocaram oração pelo Iraque. Ele nem colocou por ele, mas pelo Iraque. Mas na verdade ele estava também orando pelo seu país, orando pelos outros. E aquilo eles não conseguiam, jogavam bomba, a bomba entrava, não detonava, ele voltava, ele jogava, vai explodir. Ele pegava de novo, a hora que saía para fora, ele devolvia e explodia. Então foi uma coisa. Aí daqui a pouco eles entraram na tenda e ele falou, tava ele e o primo dele que nem era convertido. O primo dele estava acompanhando dele. Os outros primos vieram para matá-lo atrás. E aí ele ficou parado, eles vieram e olhavam pro primo dele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eles não enxergavam ele. Ele contando pra gente, eles não me enxergavam, olhava meu primo olhando assustado pra mim, o que tá acontecendo? Enfim, eles foram embora, ele foi atrás, o primo se converteu porque Jesus visitou no hospital, uma história longa aqui, um testemunho, mas eu fiquei lembrando, falei, cara, esse cara fez um turno de oração poderoso, né? Há poder sem na oração. Sem instrumentos, sem caixa de som, sem microfone, sem plateia, sem ar-condicionado, o Senhor ouviu. Então, eu lembro, me tocou muito, eu lembrei de vocês, dos turnos, falei, um dia eu vou contar
contar, tô te contando então esse legal, testemunho. cara. Uma hora eu vou te contar com mais detalhes. Que Mas história. há poder na oração, né? E quem se interessou? Alguém que está assistindo, que está ouvindo lá de algum lugar do Brasil, que nunca ouviu falar de um turno, ou alguém que quer acompanhar os turnos de vocês, o que você, ou do próprio lá, né, do IHOP, ou gente que quer aprender mais. Sim. Poxa, eu tenho um chamado, eu quero aprender mais sobre isso, como que existe, ferramenta, vocês têm escola, me conte um pouquinho do que vocês fazem. O nosso nome é Florianópolis House of Prayer, FHOP, porque somos um ministério filho do IHOP, que é International House of Prayer. Então, se você segue se você for fhop.com ou ihopkc.org, você vai ver as duas facetas, né? A versão americana e a versão brasileira. E aqui na versão brasileira nós também temos o streaming da sala de oração parecido com o que eles fazem nos Estados Unidos. Você pode encontrar no YouTube aí, que vai ter o canal Sala de Oração.com, também é uma nova ferramenta que a gente criou recente. Saladeoração.com para auxiliar ministérios ao redor do Brasil e fora do Brasil que querem crescer em oração. Legal. Ali a gente tem mentorias comigo e com os outros líderes da casa para poderem acompanhar o desenvolvimento do nosso ministério e talvez se inspirar no que a gente faz. Mas a FHOP também é um centro de ensino. Ela é um centro educacional cristão. Ali nós temos um curso de 5 meses, tempo integral, para jovens de 18 a 30 anos que terminam o ensino médio e falam assim, cara, eu não sei se eu vou para a universidade, o que eu vou estudar. Então pega um gap year ali, um semestre, um gap de um semestre, passa lá com a gente, vem conhecer a Bíblia, vem conhecer Jesus, vem experimentar essa comunidade de oração intensa ali em Florianópolis. Temos cursos online, uma escola online bem legal que você pode encontrar também no FHOP-BR. E a gente manda essa galera, esses missionários que estão lá servindo, eles viajam o Brasil afora aí, visitando igrejas, levando seus instrumentos, a Bíblia e fazendo essa sala de oração nas igrejas ao redor do Brasil para ensinar o corpo de Cristo da maneira que nós fazemos. Então tem muitos recursos ali, né, no nosso site. É um instrumento para espalhar esse movimento do Brasil. Vocês ensinam esses líderes, devolvem para as igrejas locais e falam, agora ensinem sem o que dúvida. vocês aprenderam aqui. E vocês, para mim, são uma inspiração. Porque quando a gente se encontrou aqui em 2017 e nasceu os turnos de oração, eu falo sempre muito feliz, porque se a PIB consegue fazer, qualquer igreja pode fazer. No meio de tantas demandas, de tantas atividades, de tantas correrias e prioridades, vocês têm um grupo aqui de pessoas que falou, olha, a gente vai entrar na brecha aqui, vocês trabalhem, corram, levem a palavra, discipulem, mas um grupo nosso vai estar aqui dando um backup de oração para vocês. E aqui em Curitiba tem outros ministérios que eu amo, o pessoal da Vida Plena, da CWB ali, a galera muito intencional. Curitiba é um hub, né? Que tem demais isso. E eu acho que isso vai acontecer pelo Brasil todo. Em diferentes formatos, diferentes formas, número de horas, intensidade. Mas o Senhor vai levantar a igreja que ora. E a gente acredita que a FHOP é parte disso. Nós não somos o papa da oração, mas nós somos um elemento contribuinte para a cultura de oração na igreja brasileira. E o pessoal pode entrar em contato conosco, vai ser um prazer servir. Legal. E além disso, vocês têm uma conferência anual, que é o One Thing, que acontece, tem a versão americana, a versão brasileira aqui. E qual o objetivo dela? É para também colocar em evidência? One Thing significa uma coisa. A gente tem uma frase muito comum no nosso meio que é: fazemos o que fazemos à audiência de um. Na presença de audiência de só uma pessoa, que é o nosso Senhor. Então essa uma coisa que o rei Davi falou, uma coisa eu quero e buscarei, estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, inquirir no seu templo, né? O Senhor fala para Marta e Maria, Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a uma coisa que é necessária e ninguém tirará dela. Então Paulo fala, uma coisa eu faço, esquecendo de tudo, eu deixo para trás e sigo e prossigo atrás do alvo. Então esse elemento de unicidade de uma coisa foi o que foi o combustível do rei Davi, foi o combustível do apóstolo Paulo, que era ter os olhos voltados para Jesus. Dessa inspiração surgiu a conferência Uma Coisa, One Thing, que é um encontro de jovens que a gente faz, na igreja brasileira não é só jovens, mas a gente faz por várias cidades do Brasil. A nossa segunda oportunidade de vir aqui para Curitiba com vocês em junho, né? Que é 16 a 18 de junho, no Corpus Christi. Mas o objetivo disso é, a gente nem publica quem são os preletores que virão, nem quem são os líderes de louvor, porque a gente entendeu que é um encontro de uma coisa, que é vir para encontrar-se com o Senhor,
a audiência de um. Quem vai estar liderando? Olha, vai ser gente boa, que vai amar a Bíblia, vai amar o Senhor e vai amar o momento congregacional, pastores inspirados ali, que vão trazer uma palavra de Deus, mas o objetivo é, Deus, manda os sedentos para cá. Manda quem tem fome, manda quem está atrás dessa uma coisa, e eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser fenomenal. Então essa é a proposta. Uma geração ali reunida durante 2 dias e meio, atrás da mesma coisa que é a presença de Deus. Legal. Cara, demais. Brigadão. Prazer estar aqui com vocês. Falar para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais aí do movimento, das ferramentas, da escola. Você pode acessar o FHOP. FHOP.com, FHOP.com e no Instagram FHOPBR. FHOPBR. BR, você vai ter mais acesso, conhecer um pouquinho mais, né? Toda a comunidade, a galera que está servindo, né? Para também, quem sabe, inflamar aí onde você está servindo. Amém. Nesse chamado, nesse movimento de oração. Valeu. Valeu. Brigadão. Valeu, galera que está assistindo. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu.